Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de orações diárias. Hoje abordaremos com muito carinho a oração do Salmo 23, que é uma das mais conhecidas e recitadas na tradição cristã. Escrita pelo rei Davi, ela é um hino de fé e confiança em Deus. Neste vídeo, vamos explorar a oração do Salmo 23 passo a passo, analisando seu significado e as razões pelas quais ela é tão amada e valorizada por todos nós. Convido a vocês, irmãs e irmãos, a seguirem nosso canal e a interagir conosco. Analisando a fundo esse salmo, provavelmente essa composição de Davi foi feita antes dele ser consagrado como rei. A explicação do Salmo 23 é importante para entendermos como Deus cuida de cada um dos seus filhos. Nesse contexto, o salmista, que também era pastor de ovelhas, faz uma comparação de Deus com a sua ocupação. Davi cuidava das ovelhas do seu pai, Jessé, o belemita, e matava leão e urso para salvá-las. Mesmo antes de ser ungido rei, o pastor de ovelhas Davi provava da fidelidade de Deus e tinha plena confiança nele. Além disso, esse personagem não era valorizado pelos seus irmãos e família, tendo um tratamento diferente, mas o Senhor já tinha o escolhido. Deus achou graça em Davi e o escolheu para ser ungido rei de Israel, e durante o seu reinado, apesar das guerras, teve vitórias sobre os seus inimigos. Explicação do Salmo 23, o improvável. Antes de prosseguirmos no estudo dessa passagem bíblica, é válido resumir a história de Davi antes de ser ungido como rei, e como era improvável esse acontecimento. Davi, o protagonista das composições dos Salmos, era um jovem pastor da casa de seu pai, enquanto seus irmãos eram guerreiros. Essa não era a única diferença, esse personagem tinha baixa estatura, enquanto os irmãos eram fortes e altos. Nesse sentido, era improvável Davi ser apto para o cargo de rei. Entretanto, Deus já treinava seu servo, pois ele matava urso e leão para salvar as ovelhas, como também tinha confiança no Senhor e não na força do seu próprio braço. Dessa forma, o salmista não era o provável para ser ungido rei de Israel aos olhos humanos, mas aos de Deus, ele era o escolhido. No estudo do Salmo 23, poderemos perceber esses pontos que agradaram o coração do Senhor. Salmo 23:1, a prosperidade de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ausência de necessidade. Davi não tinha falta de nada em sua vida, pois Deus era sua provisão. Muitos cristãos atualmente possuem uma visão errada sobre o que é prosperidade, tendo uma visão de que é ter muito dinheiro e bens. No entanto, podemos perceber que prosperidade biblicamente está ligada à ausência de necessidade. Davi, antes de ser rei, já era próspero, não tinha ausência de nada, pois tinha vestes, comida e abrigo, mesmo que esses não fossem os melhores. Salmo 23:2, o caminho de paz. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Fugindo de caminhos áridos, qualquer caminho que não seja o de Deus, são infrutíferos, ou seja, secos. Todavia, quando somos guiados pelo Senhor, podemos observar campos verdes. É possível perceber também que há um caminho de paz, e o salmista usa para fazer paralelo a esse as águas tranquilas. Além disso, é possível perceber que Davi elegeu o Senhor como pastor, ao pedir que ele o guiasse. E por mais que uma ovelha fuja do caminho, aquele que a guia não desiste de colocá-la de volta no trajeto correto. Essa explicação do Salmo 23 pode ser confirmada nos próximos versículos. Salmo 23:3, alívio para a alma. Refrigera minha alma, e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A cura de Deus. Quando uma ovelha se machuca, o pastor passa azeite na ferida, para que essa possa sentir alívio. Nesse sentido, espiritualmente falando, o azeite simboliza o Espírito Santo, e é ele que refrigera a alma de Davi. Nesse contexto, Deus é o bom pastor, que além de refrigerar a alma de seu servo, é o único capaz de guiá-lo por caminhos de justiça, e ele faz isso por amor. Salmo 23:4,
livramento dado pelo bom pastor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que aflições ocorram, em vários de seus salmos, Davi fala de seus momentos de aflições, nos quais os seus inimigos o procuravam matar. No entanto, Deus, o bom pastor, estava com seu servo e por isso ele não temia. A vara tem a função de fazer corrigir a ovelha e fazer com que ela volte para o caminho certo, enquanto o cajado tem o objetivo de apacentar e trazer para perto. Nesse sentido, era isso que o rei Davi estava se referindo. Salmo 23:5, oração atendida. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Morado em meio aos seus inimigos. Nesse período, o salmista provavelmente era apenas pastor de ovelhas da casa de seu pai, mas já pedia para Deus a mudança de seu cenário. Podemos perceber que essa passagem se cumpriu sobre a vida de Davi com a visita do profeta Samuel, que mandou que Jessé, pai do salmista, prepara-se uma mesa para Davi, e logo após o óleo foi derramado sobre a sua cabeça. Salmo 23:6, definição da graça de Deus. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ele nos entrega além do que merecemos, a bondade se aponta para coisas que não merecemos, mas Deus nos entrega, enquanto a misericórdia faz relação com o perdão imerecido que nos alcança. E em razão dessa bondade e misericórdia, Davi fala que poderá habitar na presença de Deus durante toda a sua vida. Conclusão da explicação do Salmo 23. Durante toda a explicação do Salmo 23 é possível notar que o salmista realmente elege a Deus como seu pastor, e acredita na direção de Deus para a sua vida. Além disso, podemos fazer um paralelo da ovelha com todos os cristãos. Nesse contexto, é preciso que Deus sempre use o cajado da correção para que possamos sempre andar pelos seus caminhos, como também utiliza o cajado para nos levar para perto da sua presença. Agradecemos a presença de cada um de vocês, irmãos e irmãs, que assistiram ao nosso vídeo até o final. Pedimos que contribuam com seu like, e considerem se inscrever em nosso canal. Amém?